Esse chapéu tem mais de 100 anos e ele veio parar na minha coleção pela mais absoluta sorte. Então nesse vídeo eu vou te mostrar todos os detalhes dele e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa arte maravilhosa que é a história da chapelaria. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Peças para cobrir a cabeça são quase tão antigas quanto a própria humanidade. É muito provável que as primeiras peças desse tipo tenham surgido da necessidade de proteção contra os fenômenos da natureza. Como o chapéu de pelo de urso que era usado por Ötzi, o nome carinhoso dado a uma múmia de 5.300 anos de idade encontrada nos Alpes congelados entre a Áustria e a Itália. Mas ao longo do tempo, os chapéus foram evoluindo para refletir também o quanto as primeiras sociedades humanas se tornavam cada vez mais complexas e passaram a expressar a posição social das pessoas. Como o petazos grego, um chapéu de aba larga e curva, feito com feltro de lã, usado principalmente por trabalhadores do campo, mas também por caçadores, viajantes e mensageiros. Na mitologia grega, o petazos com asa é um dos símbolos de Hermes, o mensageiro dos deuses do Olimpo. Para além do uso por necessidade ou para demarcar status social, a verdade é que os chapéus se tornaram também itens de ornamentação, pensados para combinar com trajes específicos ou para que a pessoa possa se expressar estética e artisticamente. Durante a maior parte da história da Europa, chapéus foram fabricados em oficinas operadas por trabalhadores do sexo masculino. Lá eram feitos tanto chapéus masculinos quanto os femininos. Na real, até o século XVIII, mesmo as roupas femininas eram muitas vezes encomendadas com alfaiates homens, que eram os profissionais que sabiam fazer moldes e lidar com o corte do tecido. Isso está registrado, por exemplo, no L'Art du Tailleur, um manual de alfaiataria francês de 1769, que instrui os alfaiates a enviarem as peças para serem costuradas fora pelas mulheres. E esse é o momento em que eu tenho um recado muito importante, mas muito importante mesmo, para te passar. Todas as referências dos textos que eu cito e dos que eu usei na pesquisa desse vídeo estão na descrição do vídeo. Mas se você curte nosso trabalho, você também pode ter acesso direto à minha biblioteca pessoal com todo esse material e ainda ajudar o canal a se manter. Com valores a partir de R$10 mensais, você contribui para que a gente possa continuar produzindo conteúdo histórico de qualidade, em língua portuguesa, e de forma gratuita para o público brasileiro. Você pode se tornar membro aqui no clube de canais do próprio YouTube usando seu cartão de crédito, lá no apoia.se/amodista do desterro, com cartão ou boleto. Mas você também pode pingar um Pix pra gente através da chave que está aparecendo aqui embaixo ou do QR Code que está aparecendo aí na tela. No livro do Garçot, está descrito como eles terceirizavam a parte da costura para mulheres que trabalhavam em oficinas de costura ou nas suas próprias casas, o que aparentemente era o mais comum. Mas nessa época já tinha começado um processo de separação do ofício de alfaiate e do ofício de costureira, e isso acontecia tanto na França quanto na Inglaterra. E uma segunda separação entre a costureira e a comerciante de moda, ou, como os franceses gostavam de chamar, marchand de mode. A famosa Rose Bertin, que atendia a rainha Maria Antonieta no final do século XVIII, não era uma costureira, mas uma comerciante de moda. Nessa época, a Rose Bertin já não costurava. O que ela fazia era coordenar um pequeno exército de artesãs e de costureiras extremamente habilidosas. A função dela enquanto comerciante de modas era escolher, combinar e fornecer os melhores materiais para a decoração e para a confecção não só das roupas das suas clientes, mas dos chapéus delas também. Foi nessa época que os chapéus femininos começaram os seus dias de glória, com arranjos complexos de tule de seda, 1000 laços, fitas, flores e plumas para todos os gostos. E que a fabricação de chapéus femininos passou a ser um ofício exercido pelas mulheres. Não só isso, mas uma profissão considerada respeitável e que permitia a mulheres jovens terem uma renda própria e até um certo grau de independência financeira. Quando entramos no século XIX, isso já tinha se tornado um padrão na Europa. Quem ia no ateliê de uma modista geralmente já saía de lá com um conjunto que incluía o traje, luvas, roupa íntima e os chapéus. E foi justamente no século XIX que a chapelaria experimentou pela primeira vez um crescimento que nunca se tinha visto e nem sequer imaginado. Principalmente pela combinação de dois fatores muito importantes. A industrialização, que tornou o material, a matéria-prima cada vez mais barata, mas também um aumento muito significativo do número de pessoas com
com recursos para poder consumir chapéus. Cada nova silhueta que surgia na era vitoriana exigia novos modelos de adereços de cabeça, o que incluía os chapéus, mas também as tiaras e os arranjos florais. E tudo isso saía dos ateliês das modistas. Mas também existiam oficinas ou ateliês dedicados exclusivamente à chapelaria, embora eles costumassem atender uma clientela muito mais específica e também mais selecionada. Uma das coisas que contribuía para o aumento do consumo de chapéus era a ideia que existia na moda vitoriana de que um traje só estava completo com um chapéu, e que uma pessoa só estaria bem vestida com um chapéu apropriado à estação do ano, à ocasião e ao horário do dia. Daí uma necessidade crescente de mão de obra nesses ateliês, que começaram a empregar meninas a partir dos 12 ou 13 anos como aprendizes. E essas meninas ficavam anos e anos trabalhando nos ateliês e construíam uma carreira, e durante esse processo de aprendizado elas podiam vir a se tornar mestras chapeleiras no futuro. Só que nem tudo eram flores, ou se eram flores, uma boa parte delas eram tóxicas. Muitos dos corantes empregados na chapelaria eram conhecidamente tóxicos e eu já contei aqui, por exemplo, a história do verde arsênico, nesse link que está aqui no cantinho da tela no card. Mas outras cores, como o lilás e o amarelo, também continham traços de metais pesados, como mercúrio e chumbo. Aliás, é daqui que vem a ideia por trás do personagem do chapeleiro maluco em Alice no País das Maravilhas. O mercúrio era largamente usado na chapelaria feminina e também na masculina, especialmente para se lidar com o feltro de lã. A exposição prolongada ao mercúrio causa danos ao sistema nervoso central, com mudanças de personalidade, agressividade ou episódios de melancolia, perda de memória e, no fim, insanidade. Não bastasse isso, a chapelaria vitoriana adorava plumas. E naquele tempo não tinha pluma sintética, então era preciso depenar os pobres dos bichinhos, o que levou a um aumento desenfreado da caça e à extinção de algumas espécies de pássaros nos Estados Unidos. Mas os bichinhos não eram caçados só pelas penas, não, eles também eram empalhados para enfeitar os chapéus das mulheres ricas. Só que para a maioria das mulheres, esse universo das plumas e dos pássaros empalhados estava muito longe. Bem mais acessíveis eram as flores artificiais, feitas de papel ou de tecido, e as fitas de várias cores, que davam origem a laços e cocardas super elaboradas. Um bom chapéu de feltro seria seu companheiro durante anos e anos no outono e no inverno. E chapéus de palha eram perfeitos para o verão e para a primavera. Muitas revistas femininas da época encorajavam as mulheres a comprarem chapéus mais neutros, bases sem decoração, e aprenderem a decorar os seus próprios chapéus, para que elas próprias pudessem refazer essas decorações para acompanhar o andar das modas, sem precisar necessariamente quebrar o porquinho da família, o que, cá entre nós, é uma preocupação até bastante louvável. E se a gente for pensar em termos de consumo de moda, é uma forma de consumo um pouquinho mais sustentável. Inclusive, era possível aprender chapelaria com livros que eram comprados em livrarias comuns, o que se tornou possível devido a uma técnica de chapelaria que foi desenvolvida na era vitoriana, que consistia em fazer uma armação metálica no formato básico do chapéu, cobrir essa armação com uma tela especial chamada bucrã, e então cobrir com tecido e decorar à vontade. Que é exatamente a técnica deste chapéu original de 1910 que nós vamos analisar a seguir. Então já aproveita para sentar o seu dedinho neste botão de like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu comentário aqui embaixo, enquanto a gente se prepara para mergulhar de cabeça nos detalhes de construção desse chapéu original de 1910. A história desse chapéu é muito louca porque eu achei ele totalmente por acaso num leilão no Mercado Livre. E isso foi há muitos anos, numa época em que roupa vintage ainda não estava na moda. E não tinha umas pessoas caras de pau vendendo cerâmica de 10 anos atrás como se fosse porcelana antiga em rede social. Então, bom, por isso ele foi uma pechincha absurda. E o vendedor anunciou ele como sendo uma peça original de 1918, mas ele não acompanha nenhuma documentação específica que comprove essa data de 1918, exceto a informação da pessoa que vendeu para o vendedor de quem eu comprei. Eu tenho algumas observações, eu acho que ele é um pouquinho mais velho do que 1918, mas vamos dar uma olhada nisso juntos. Esse formatinho que lembra um cogumelo é mais comum de encontrar em catálogos e anúncios de 1911 até 1913. Olhando contra a luz, a gente consegue ver nitidamente a estrutura de metal e a tela de bucrã, que está bem amassadinha, mas ainda mantém a maior parte da sua forma.
Ele não é forrado, é apenas coberto com um tecido leve, então possivelmente era um chapéu de verão ou de primavera. E a julgar pelo que aparece nos catálogos, muito provavelmente era um chapéu usado por uma mulher jovem ali na casa dos seus 20 anos. Porque esses são os modelos indicados na mesma época para mulheres mais maduras. Mas vamos falar do tecido do chapéu. A tela é coberta com um tule de seda muito fino, bordado com pedacinhos de tecido num padrão oval, e esse padrão foi feito na tecelagem, ele não foi bordado à mão. São duas cores, verde na aba e rosa na copa. E o tecido é todo pregueado de modo a criar um certo volume em torno da armação. Aqui em cima da copa ele já está soltando uma parte do tule, e dá para ver bem os pontos, já que ele foi todo costurado à mão. E falando em costura, eu preciso mostrar ele por dentro, porque é aqui que a gente vê direitinho a estrutura do bucrã e todos os pontos, que cá entre nós não são os menores pontos do mundo. Ele tem essa fita que estabiliza a união da copa e da aba, mas também serve para absorver o suor. E esses ganchos aqui do lado são para prender o chapéu no cabelo, e eles são típicos do começo da década de 1910. Até porque no final da década, lá por 1916, 1917, os chapéus já estavam começando a ficar mais sequinhos e encaixados na cabeça, enquanto que os de 1910 até 1913 ainda eram pousados sobre o penteado e presos no próprio cabelo com alfinetes de chapéu e grampos. Do lado de fora, escondidinhas entre as dobras de tecido que cederam ao tempo, estão essas folhas, feitas de papel e impermeabilizadas com algum tipo de goma brilhosa que eu realmente não sei qual é. E o detalhe final dele, que é um par de luvas que faz conjunto com o chapéu, também costuradas à mão e definitivamente pequenas demais para mim. Mas eu tentei usar pelo menos uma vez com um traje inspirado na década de 1910, só para mostrar para vocês como ficaria esse conjunto na vida real. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com mais pessoas que gostem de objetos antigos e, claro, dar uma conferida nesses outros conteúdos que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com muito carinho.